Oi, eu sou a Lia Roman e bem-vindos para mais um vídeo. O corpo de uma jovem é encontrado no tapete da biblioteca dos Bantry às 7 da manhã. A vítima é uma completa desconhecida e o casal Bantry decide chamar as autoridades para investigar o caso. E também, é claro, Miss Marple, detetive amadora e amiga da senhora Bantry. Tudo se complica ainda mais quando chega até eles a notícia de outra adolescente morta, carbonizada dentro de um carro incendiado em uma pedreira. Qual será a possível conexão entre os dois incidentes? Então, hoje eu vou falar sobre essa que foi a minha última leitura de 2021, que foi Um Corpo na Biblioteca, de Agatha Christie. Como eu li na sinopse, essa história se passa com o senhor e a senhora Bantry. Enfim, qualquer um dos dois jeitos que você preferir falar. Eu vou falar Bantry, que pra mim é mais fácil, ok? Então, em uma fatídica manhã, o senhor e a senhora Bantry são acordados por uma empregada desesperada falando que havia um corpo na biblioteca deles. Um corpo, mais especificamente falando, de uma jovem que ela não conhecia, os outros empregados não conheciam, e quando o senhor e a senhora Bantry foram lá verificar, eles também não faziam ideia de quem era aquela jovem. Então eles chamam a polícia, né, as autoridades, e também a Miss Marple, que é uma grande amiga da senhora Bantry. Eles começam a investigar, e uma coisa que me chamou muita atenção nesse livro foi o fato de que a Miss Marple não aparece muito nele. A gente vê mais as investigações da polícia. E quando eles citam a Miss Marple, fica muito notável o machismo daquela época, porque a Agatha Christie, ela escreveu esse livro há muitos anos atrás. E naquela época era muito presente isso, ainda é hoje em dia, né? Mas lá naquela época, com a Miss Marple, a gente já via como ela tinha a competência de resolver os casos, e mesmo assim os policiais continuavam duvidando dela, achando que era sorte, achando que era porque ela vinha de um vilarejo pequeno, que as coisas eram muito fáceis de ser descobertas. Mas nesse livro ela provou que não, porque... um pequeno spoiler, não é bem um spoiler assim, mas se você não quiser ouvir, eu vou deixar aqui um minuto onde eu vou parar de falar disso, porque é uma coisa bem pequenininha, bem rápida, mas enfim. Em um momento, os policiais acham que descobriram quem havia cometido o crime, e a Miss Marple já sabia há muito tempo que não havia sido ele. E ela tem sempre provas muito concretas, ela observa as coisas de uma forma que mais ninguém consegue pegar, e eu acho isso incrível na Miss Marple. E eu não entendo como aqueles policiais daquela época, tão bem retratados pela Agatha, não conseguiam ver isso. É claro que tem as exceções, tem um policial, não lembro bem se ele era um policial ou outro detetive contratado, que ele cita a Miss Marple várias vezes falando da competência dela, falando que ela consegue desvendar esse tipo de caso, e as pessoas para quem ele fala isso duvidam muito do que ele tá falando, e eu fico sem entender o porquê. O que choca muito é no final, quando ela descobre, porque é a Miss Marple que desvenda quem cometeu o crime, os policiais ficam pasmos. Mas deixando de lado esse tópico do machismo muito presente no livro da Agatha Christie, vamos falar sobre a história em si. Logo no começo das investigações, tanto os policiais quanto a Miss Marple já conseguem se aproximar de quem poderia ser aquele corpo, das pessoas ao redor da menina que foi encontrada, né? Mas, enquanto eles estão investigando, é encontrado um outro corpo. E, gente, isso não é um spoiler, tá na sinopse. Mas, uma coisa que foi um pouco chocante pra mim, porque quando eu vou pegar algum livro que eu sei que vai ser muito bom, que é muito conhecido, de algum autor muito conhecido, principalmente Agatha Christie, eu não leio a sinopse. Então, eu não estava esperando que ia aparecer outro corpo. E foi assim, bem no finzinho do capítulo, que já deixa você com vontade de ler mais. Então foi um choque pra mim, foi um plot twist muito grande pra mim. Sendo que nem era bem pra ser um plot twist, né, porque já tava na sinopse. De qualquer forma, me surpreendeu e eu achei muito interessante. E no começo, eles nem achavam que ia ter a ver com o caso da menina encontrada na biblioteca, mas as coisas vão se conectando de uma forma tão incrível, tão bem descritas pela Agatha Christie, que a gente vê como é que faz tanto sentido. E no final, quando a Miss Marple desvenda, que ela explica tudo o que aconteceu,
Gente, faz tanto sentido de uma forma tão impressionante que eu não sei nem o que explicar. Sobre a escrita da Agatha Christie, eu não tenho muito o que dizer, porque a Agatha Christie tem uma escrita maravilhosa, muito bem fluida. E a edição que eu tenho é da HarperCollins, que inclusive é uma capa linda demais, eu amo essa capa. E aqui tem até um adendo sobre a capa, mostra o carro pegando fogo, onde o segundo corpo foi encontrado. E mesmo assim, eu não me toquei que isso iria acontecer. Depois que eu li o livro, depois que eu terminei de ler o livro, que eu fui olhar melhor a capa e eu vi o carrinho pegando fogo, que faz todo sentido na história. É um livro bem curtinho e, na verdade, a leitura é bem rápida. Eu não sei porquê, eu tive dificuldade no começo do livro, assim, talvez nos 3 primeiros capítulos, foi um pouquinho arrastado, mas depois vai chegando pro meio e vai chegando pro fim e você não consegue parar de ler. Eu não consegui parar de ler depois que eu tava terminando, já tava do meio pro final. No começo foi um pouquinho cansativo a leitura, o que me surpreendeu, na verdade, porque eu não esperava que isso fosse acontecer. Mas depois que eu fui passando, fui lendo, eu vi o que eu deveria esperar da Agatha Christie mesmo, que são apenas surpresas, apenas coisas maravilhosas vindo desse livro, que eu super recomendo, gente, O Corpo na Biblioteca. É um livro de investigação, não tem muito o que falar dele, porque, assim, tem muita coisa que se eu disser vai ser spoiler e eu vou falar um pouquinho daqui a pouco. Mas, de qualquer forma, é um livro de investigação e ele é muito rapidinho de ler, ele é muito bom, eu super recomendo. Apenas uma coisa que me incomodou nesse livro, assim, é a quantidade de personagens que eu achei totalmente desnecessária. Assim, eu entendo que tem que ter muitos personagens pra você desconfiar. E é o que acontece e muito nesse livro. Eu desconfiava de todo mundo, todo o tempo que passava. Tinha gente que não tinha absolutamente nada a ver com a história e mesmo assim eu estava desconfiando do pobre coitado. Mas, em alguns momentos, eu achei um pouquinho exagerado. Não digo nem nos personagens que poderiam ser os criminosos, eu digo nos policiais. Tem muito policial, eu não consegui gravar o nome de nenhum, não consegui gravar na minha cabeça nenhum deles. Sempre que aparecia um policial novo, eu ficava muito confusa. Sempre que ficava mudando os nomes, mudando os policiais, eu fiquei muito confusa mesmo. Agora, nos personagens que poderiam ser criminosos ou não, a Agatha conseguiu descrever bem, diferenciar bem, e neles eu não me perdi. Eu só me perdi mesmo foram nos policiais. E eu acho muito interessante que eu já vi em algum lugar falando, eu não me lembro se foi a Bel Rodrigues que falou ou se eu li em algum lugar, que a Agatha Christie, ela quando escrevia, ela depois ia reler e ela ia apagando as coisas que poderiam deixar muito óbvias quem foi o criminoso. E eu achei isso muito incrível, que eu percebi isso no final, quando a Miss Marple explicou o porquê ela já tinha descoberto há muito tempo quem havia cometido o crime. E, gente, quando ela fala, quando ela explica as pequenas coisinhas que ela observava, a gente vê a competência dessa mulher que é a Miss Marple e a gente vê como nós, meros mortais, deixamos as coisas passar em branco. Porque depois eu mesma fui relendo, fui vendo essas pequenas observações que ela viu e, cara, realmente, olhando pra isso, ficava muito óbvio quem tinha cometido o crime. Mas a Agatha Christie conseguia colocar isso de formas tão sutis. E com certeza nisso de apagar coisas muito óbvias pra deixar sutis, ela consegue enganar o leitor de uma forma inexplicável. Então Agatha Christie e Miss Marple estão de parabéns, as duas lindas, maravilhosas, por me estapear com esse livro perfeito que eu amei. Na verdade, eu dei 4,5 porque, como eu disse no começo, a leitura foi um pouquinho arrastada pra mim, mas só um pouquinho, depois ficou boa. E por causa dos policiais, muitos policiais que confundiram a minha cabeça. Mas ainda assim, 4,5 de 5 estrelas tá ótimo, né? Mas o livro, perfeito, maravilhoso, super recomendo que leiam esse livro. E qualquer outro livro de Agatha Christie, eu estou muito ansiosa pra ler os outros dois que eu tenho aqui, esses outros dois aqui. Eu quero muito ler e, futuramente, quando terminar de lê-los, eu vou fazer um vídeo aqui falando sobre os dois. Agora, eu vou falar um pouquinho mais sobre o livro ainda, sobre Um Corpo na Biblioteca, porém com spoilers. Então, se você não leu ainda o livro, vai ler, não gosta de spoilers, esse vídeo não é mais pra você. Agora, se você já leu, ou se você não leu, mas não liga pra spoilers,
pode continuar assistindo. Caso contrário, um beijo e até a próxima. Bom, agora vamos lá. Gente, eu fico chocada com a Miss Marple, sinceramente. Teve uma parte que tá na minha cabeça até agora. Eu terminei esse livro em dezembro, né, de 2021. Hoje já é dia 13 de janeiro de 2022, o dia que eu estou gravando esse vídeo. E esse negócio que a Miss Marple falou tá até agora batucando na minha cabeça. Como é que ela pode perceber uma coisa tão pequena, que eu deixei passar em branco, assim? Não só eu, com certeza muitos leitores deixaram passar em branco. Eu tentei achar a frase que a Miss Marple disse no livro, novamente, sobre os dentes das duas moças que foram assassinadas, mas eu não consegui achar a frase aqui de novo. De qualquer forma, em algum momento do livro, a Miss Marple notou os dentes da moça que havia sido deixada morta na biblioteca, e o assassino havia mencionado os dentes dela de outra forma. Coisa que, gente, eu não queria pensar. Os dentes de uma das meninas eram muito pra frente e o assassino havia comentado isso de uma forma um pouco distorcida, o que chamou a atenção da Miss Marple. Só que, assim, eu explicando aqui, pode parecer que é uma coisa muito óbvia. Ah, se ele comentou de forma distorcida, é claro que poderia ter sido ele. Só que no livro isso tá muito sutil. Muito. Eu nunca quis imaginar. Eu fiquei muito surpresa mesmo. Foi uma coisa que realmente eu deixei passar muito batido. E ficou na minha cabeça até agora de como uma pessoa consegue investigar tão bem a ponto de perceber isso. Captar coisas no ar que as pessoas falam. Assim, na maior inocência, sabe? Falar da boca pra fora, sem nenhum motivo, sem nem pensar antes, e ela captar pequenas informações muito necessárias. Gente, Miss Marple, maravilhosa. Então é isso sobre Um Corpo na Biblioteca. Mais uma vez mostrando essa capa linda, maravilhosa, que eu tô apaixonada nessa capa, gente, que capa linda. Super recomendo a leitura. Quem gosta de investigação, de suspense, esse é um livro maravilhoso. Além de ser muito curtinho, eu não sou muito de ler livros muito grandes, então esse aqui foi perfeito, eu realmente gostei muito da leitura dele. E antes de finalizar esse vídeo, eu gostaria de falar um pouquinho do meu livro. Pra quem ainda não conhece, é um livro de romance. Vou deixar aqui embaixo o link da Amazon pra vocês comprarem o meu livrinho maravilhoso, que eu escrevi e publiquei com muito amor, gente. Mas, nesse momento, eu estou fazendo um sorteio no meu Instagram de um exemplar do meu livro. Então eu vou deixar o link aqui embaixo do sorteio, participa lá, vai que você ganha, né? Um exemplar do meu livro maravilhoso, Abaixo d'Água. Boa sorte pra quem for participar. Eu espero de coração que quem recebeu o livro possa ler e gostar bastante, porque eu particularmente tenho muito orgulho dessa minha obra. Pra mim é um livro maravilhoso e eu espero que quem leia concorde comigo. Então é isso, gente. Por favor, curta o vídeo se você gostou, comente aqui o que vocês acharam. Comente se você já leu Um Corpo na Biblioteca ou se pretende ler, o que vocês acharam, se já tiverem lido. E compartilhe com algum amigo que você acha que possa gostar do meu vídeo, que goste de ler. E também tem interesse nos livros da Agatha Christie, em livros de suspense ou qualquer outro tipo de livro e que possa se identificar com a minha opinião sobre Um Corpo na Biblioteca. Se inscreva se ainda não for inscrito. E é isso. Até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau!